Começando bem o seu dia dessa terça-feira, eu já vou começar falando sobre uma ilustração. No passado, os romanos, eles usavam aquedutos. Os romanos tinham uma fixação, sabe? Uma coisa impressionante com a qualidade da água. E aí, nos aquedutos, esses canais, né, que levavam as águas para serem consumidas pelos romanos, eles tinham filtros impressionantes. Em cada etapa da passagem da água pelos aquedutos, eles tinham esses filtros impressionantes. E o que acontecia? Se um filtro daqueles falhasse, toda a cidade era contaminada. Você deve estar vendo isso aí na animação que o Júnior colocou para você e para a gente poder entender melhor como é que funcionava o sistema de aquedutos romanos. Da mesma maneira, eu digo para você que o meu coração e o seu coração são como o filtro principal da nossa vida. Se o meu coração for poluído por amargura, ressentimento, inveja, mágoa, rancor, tudo que sai dele, meu coração, palavras, decisões e atitudes estarão contaminados, porque o filtro estragou. Com isso, eu peço para você ouvir o que diz a palavra de Deus aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E algumas traduções dizem as fontes da vida. O que eu aprendo aqui sobre filtro, sobre a palavra, sobre o coração? Primeiro ensino: o coração é a nascente. O coração é como a nascente. Você sabe que o Rio Amazonas, o maior rio do mundo, né? Diz, o maior rio do mundo. Ele nasce numa fonte pequena, lá no Peru. Foi o que eu, pelo menos, estudei. Eu vi que nasce lá no Peru, numa pequena fonte. O coração é a nascente. O que flui do coração é que vai determinar a qualidade de toda a vida. O coração é a nascente. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu coloco nessa nascente. Se for mal, se for ferida, se for trauma, se forem maus pensamentos, más atitudes, maus comportamentos, enfim, aquilo que é mal, a fonte toda, a nascente vai estar toda contaminada. Ora, se a nascente está contaminada, o restante vai estar contaminado, não vai prestar. Cuidado com aquilo que você está permitindo que esteja entrando no seu coração, porque tem coisa que, além de não valer a pena, vai contaminar você e vai contaminar quem estiver perto de você. As pessoas serão marcadas por uma contaminação que começou pelo coração e acaba se manifestando por palavras, atitudes e decisões. Segundo ensino que eu deixo aqui: guardar o coração, como diz o texto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar é proteger de forma ativa. Vigie em todo o tempo. Cuidado com aquilo que entra no seu coração. Vem uma palavra, vem uma informação, vem uma notícia, vem alguém falando contigo. Pare isso. Passe pelo filtro. Passe pelo filtro daquilo que se chama a palavra de Deus. Se isso não está em linha com aquilo que é bom, com aquilo que tem virtude, boa fama, rejeite aquilo antes que isso entre no seu coração. Agora, guardar é proteger de forma ativa. Não é apenas evitar o mal de forma passiva. Não, cuidado. Seja, proativo no que diz respeito àquilo que entra no seu coração. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Filtre tudo e deixa, como diz alguém diria, né? Você come o peixe, mas deixa a espinha de fora. Cuidado, guarde seu coração. Terceiro ensino que eu quero deixar aqui para você, no começando bem o seu dia: as saídas da vida, né, são decisões, palavras, relacionamentos. Ou seja, o produto final é aquilo que se manifesta em forma de palavras, de decisões, de relacionamentos. É o fruto. E isso daí nasce, sabe aonde? Dentro do meu e dentro do seu coração. Por isso, de maneira direta, objetiva, guarde o seu coração.
Guarde aquilo que Jesus mesmo falou, eu já falei isso em outra devocional. O que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai pela nossa boca. Por quê? É fruto daquilo que eu deixei entrar no meu coração. E eu encerro a devocional de hoje com um pensamento de R.C. Sproul, um teólogo, que diz o seguinte: a batalha mais importante que travamos é a batalha pelos nossos pensamentos e pelo nosso coração. Pensamentos e coração. Levando cativo à obediência de Cristo todo pensamento, guardando o meu coração sobre todas as coisas, para que as saídas da minha vida não sejam contaminadas. Pelo contrário, para que as saídas da minha vida, as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas decisões, os meus relacionamentos sejam abençoadores em o nome de Jesus. Posso deixar aqui uma aplicação para mim e para você? Qual é a aplicação? O que está entrando no seu coração? É a aplicação, tá? É um apelo que eu faço. Filtre o que você ouve, filtre o que você vê e filtre o que você consome. E a nossa dica cabode para essa terça-feira é: sugira para as pessoas da sua casa, do seu relacionamento, mande uma mensagem. Gente, que tal fazermos um filtro de 24 horas? Aí você explica como é que é esse filtro de 24 horas. Antes de você repostar, de comentar, de responder algo que mexeu com você, espere um dia. Isso protege o coração de decisões impulsivas. Me lembrei aqui do time de voleibol brasileiro. O time de voleibol brasileiro, o Giba falou que uma vez o Serginho, que era o líbero, deu um soco no peito do Giba, porque ele estava aqui letárgico no meio do jogo, o Brasil estava perdendo, e o Serginho viu o Giba virar um ponto. Eu joguei muito voleibol na minha juventude, então eu gosto de falar sobre isso, e o Serginho deu um soco no peito do Giba e disse: acorda! E aí o Giba disse que eles tinham combinado, antes de reagir, de falar alguma coisa contrária àquela manifestação, eles tinham feito um acordo entre eles chamado de acordo de 10 segundos. Antes de responder, pare 10 segundos, reflita e depois você fala alguma coisa para aquela pessoa. E a Bíblia já. E o Giba conta que a partir daquele momento no jogo, acho que era Brasil e Itália, não me lembro agora, ele se transformou num outro jogador dentro de campo, dentro de quadra. E o Brasil venceu aquele jogo. Ele disse que eu fui acordado por aquele soco no peito que o Serginho me deu, mas eu não respondi, eu refleti. Então faça um filtro de 24 horas, antes de repostar, de comentar algo sobre alguém, fale com as pessoas. Gente, vamos fazer um filtro de 24 horas para ver se isso que a gente está ouvindo é digno de ser repostado, se vale a pena falar com outra pessoa. E aí, sim, nós estaremos começando muito bem o nosso dia.